Eu vou pedir licença para vocês, para a gente começar com a primeira pergunta que eu coloquei lá. Depois nós vamos ver uma apresentação e discutir um pouquinho sobre isso, sobre a primeira questão que nós colocamos para aquecer, né, o nosso questionamento hoje, tá? A primeira questão que eu coloquei foi perguntando para vocês, na sua opinião, por que o autor coloca limites culturais no título do capítulo? Na verdade, eu estava lendo agora antes, né, de entrar na aula, e pelo que eu entendi, porque o Kardec ele se limitou muito, né, nas questões ali dentro da Europa, né, ele não deu como se o espiritismo fosse só ali para aquele pedaço e não fosse para ou seja, universal, né, para todas as religiões. Então, acho que que o Elias está colocando é esta visão dele de por que que foi colocado, né, sendo que foi um judeu que trouxe ali as informações, as revelações, dizendo que seria a terceira revelação, mas eles se limitaram muito ali naquela parte da Europa, sem considerar as outras religiões que já existiam na época, né? O meu entender, mais ou menos, foi isso. Como? Obrigada, Clei. A Bebete levantou e depois a Rita. Para mim, a maior delas, e a mais que sobressai, é o fato de Kardec ser um homem branco, no século XIX, na França, que era o reduto da sabedoria e do poder, né? E que isso também caminha numa direção excludente, que é como se boa parte do mundo não fosse nada, fosse selvagem, fosse aculturado, fosse pobre. Então, isso é complicado, né? E por isso, assim, hoje a gente vê tantas pessoas trazendo a atualização da leitura de Kardec para o nosso século, para o nosso contexto múltiplo, né? Mais democrático, digamos. Obrigada. Ok, Bebete. Rita? Complementando a resposta da Bebete, né, e da nossa irmã que falou aí primeiro, foi exatamente o que eu entendi. Na realidade, da leitura que eu pude fazer, houve, no meu entendimento, uma comparação, né? Eu acho que o Elias ele quis buscar essa comparação de como foi construído toda a lógica do entendimento do espiritismo naquela época, né, que foi o que a Bebete acabou de falar, o que Kardec via como noção de toda a Terra, por exemplo, toda a Terra estava restrita àquele pedaço da Europa ali, né? Então a gente precisa ir mais a fundo, né? Se a gente for mais a fundo e olhar hoje toda a situação histórica, antropológica, nós vamos ver que Kardec, na realidade, teve uma visão limitada de tudo que ele quis colocar. Né? E hoje, esses limites culturais se apresentam de uma forma muito assim precisa, porque nós temos condições hoje de ver que toda aquela lógica de Kardec, para aquele tempo, não era na realidade aquilo, né? Na realidade, hoje, a gente tem um esclarecimento que vai muito mais além. E esse foi o meu entendimento. Obrigada, Rita. Em seguida, o Alfonso, e em seguida eu vou continuar, que eu quero fazer uma apresentação rapidinho. Alfonso, por favor. Concordar e discordar de algumas coisas. Primeiro, o trabalho de Kardec não é um trabalho masculino. O quanto a Gabi trabalhou para a montagem da codificação é tamanho quanto foi o trabalho de Kardec. As principais médios que trabalharam com Kardec eram mulheres, e duas, inclusive, crianças, né? 12, 13 anos. Então, não tem uma visão masculina. Agora, tem uma visão eurocêntrica e tem uma visão católica. O Kardec tinha uma pretensão, antes do Espiritismo, de fazer uma junção, fazer uma harmonia
entre o catolicismo e o protestantismo, que ele conhecia bem as duas religiões. A família dele era católica e ele foi educado num colégio protestante luterano e Verdun. Então, ele tinha essa pretensão de Junção. tirar as diferenças entre as religiões. Agora, tinha uma visão eurocêntrica, isso aí não tem a dúvida, e a visão eurocêntrica era uma visão muito forte no Boa catolicismo. noite a todos. Boa noite. Então, essas questões tornam o conhecimento, a cultura da Europa na época, um fator que limita a questão de ser a terceira revelação ao catolicismo, que vinha do judaísmo, como primeira e segundas revelações, né? Ele faz todo um trabalho no sentido é revelação, não é revelação, por que ele considera como revelação, qualquer conhecimento novo é uma revelação, se ele coloca isso de uma maneira bem clara, né? A própria ciência está se revelando todo dia. Então, agora, a questão de colocar em termos religiosos, né? Porque aí é só a questão da religiosidade. Primeiro, ele queria evitar o conflito com a Igreja Católica. Isso é bem claro na obra dele. Ele queria, a todo custo, evitar esse conflito com a Igreja Católica. E segundo, ele a questão da religiosidade ela é posterior à criação do próprio espiritismo, né? Ele só vai trabalhar a parte religiosa no Evangelho segundo o Espiritismo, muito pouco no, no Livro dos Espíritos, ele é muito mais questão moral do que religiosa, e, e ele entrou para o viés religioso muito mais para evitar o conflito com outras religiões do que para fundar uma religião nova. Tanto que ele diz que não negamos nenhuma religião, e um bandista uma vez me disse, que eu acho sensacional a frase que ele me falou, que todas as religiões são verdadeiras, mas nenhuma delas é dona da verdade. E isso é porque a gente não sabe a verdade ainda, né? Desculpa, Bebê. Sem problemas, ô, Alfonso. Eu vou pedir a Gisele para falar e em seguida eu vou pedir a palavra, então, que eu quero fazer já uma apresentação, porque a partir daí nós vamos fazer uma outra discussão. Por favor, Gisele. Olá, amigos, boa noite. É mais uma complementação, assim, acho que os colegas já falaram tudo, basicamente, mas, assim, só para destacar, eu acho que o limite cultural que o Elias coloca, porque aqui no texto ele coloca assim, né, o próprio Espírito estabelece um limite ao alcance dessa terceira revelação, ao afirmar que ela se produz simultaneamente entre todos os povos instruídos. Na época de Kardec, e até recentemente, os povos instruídos eram somente o povo europeu, né? França e por aí vai, essa visão eurocêntrica que o Alfonso trouxe. E mais à frente, ele coloca, né, a referência para o que era considerado ou não como desenvolvido era o aspecto econômico, que, sob o olhar da geopolítica da autoridade, pode ser compreendido como um claro processo de dominação. Ou seja, hoje a gente já tem, pela antropologia e por outros caminhos, que assim, os povos originários eles não são povos selvagens, são povos com um saber muito, muito importante. E que na época do Kardec, com a visão eurocêntrica de que a Europa, né, a França, a Inglaterra eram as potências que tinham um conhecimento e que iam ensinar aos outros, a cultura ali restrita era só a deles, né? E descartava todo o resto. Então, o que vai chegar para esse povo que já tem conhecimento. Eu entendo que o limite cultural está bem aí, nesse aspecto. E no texto o Elias até coloca, né? A gente não vê
nas obras da codificação, né, nos livros de Kardec, referências a espíritos que estejam nas Américas, na África, por mais que ele faça referência muitas vezes a, ao hinduísmo, ao budismo, você não vê referências a espíritos que estejam no continente asiático, por exemplo. Então, no meu entendimento, complementando os colegas, o limite cultural ele está bem aí nesse ponto, né, onde a Europa era o centro da cultura, do conhecimento, e todo o resto era subdesenvolvido e tinha que aprender com ela, que deveria ditar ali como se comportar, como seguir adiante. Pessoal, muito obrigada pelas ponderações de vocês, mas eu quero colocar aqui agora alguns slides para a gente conversar um pouquinho. Por que o Elias não colocou só limites da terceira revelação, né? Porque ele acrescentou a palavra cultural, né? Limites culturais. Porque cultura, né, é um conceito, esse conceito aí é um conceito hoje trabalhado na antropologia, que eu achei assim de uma forma abrangente, mas tem vários aspectos do que é cultura, em várias correntes de pensamento que questionam também, inclusive essa definição do Edward Taylor aí, Taylor, né? E aí ele coloca o seguinte: é um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente, especialmente na antropologia, a definição segundo a qual cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Bom, então, nós estamos imersos na cultura, não era diferente de Kardec, né? Todos nós estamos imersos numa cultura que é da nossa época, que é do nosso contexto, né? Então, quando a gente olha e vê que, tá, mas houve um limite ali, houve, claro, o limite da cultura na qual Kardec estava inserida, assim como há um limite também nas nossas falas, porque nós estamos bebendo na nossa cultura. Hoje nós tivemos uma aula de cultura aqui, gente de todos os lugares do Brasil, cada um falando até da... A Bebete falou até da comida que ela sonhou que estava comendo, comida goiana. Então, assim, é uma experiência única que a gente tem, porque cultura, ela é específica de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade, e ali, naquele espaço, naquela sociedade, a nossa forma de pensar o mundo, as nossas crenças, costumes, hábitos, comida, dança, religiosidade, passam pela forma como essa sociedade está estruturada. Então, isso que é cultura. E é tão interessante que, se nós observarmos, a gente, hoje, né, a gente vendo o que é um pouquinho, né, de cultura pelo mundo, o que nós temos, como que esse mundo nosso é diverso. O nosso mundo ele está longe de ser uno. O nosso mundo, ao contrário, cada dia a gente observa e tem conhecimento da grande diversidade cultural que é esse planeta nosso, né? Nós temos aí um exemplo de um templo em Singapura, olha que interessante isso aí, né? Essa é uma entrada, aqui é a entrada de um templo. Aqui nós temos a festa em comemoração ao Dia dos Mortos no México. Se para nós o funeral aqui é um momento de tristeza, de recolhimento, para algumas pessoas é um momento de alegria. Meu cunhado, ele estava na Tailândia e ele ficou muito impressionado porque o funeral lá, ele solta fogos de artifício. Ele nunca tinha visto um funeral e ele viu nesse dia e ele ficou assim impressionado. Porque lá o funeral é um momento, é uma festa, né? É aquele ser está sendo recebido pelos seus antepassados com festa, e é por isso que eles fazem a festa. Então, a religião e a arte são importantes manifestações da cultura humana, né? Para não falar que nós hoje no mundo, como que nós estamos hoje, analisando as religiões hoje no nosso planeta, como que nós estamos distribuídos hoje, né? Se nós pegarmos aí
os cristãos hoje, né, da tradição judaico-cristã, protestantismo, católicos, ortodoxos, né, nós temos 32,2% da população do nosso planeta. 31,2%, né? Só que nós temos aqui 24,1% de muçulmanos. E olha que esse dado aqui, ele é de 2015. Então, nós temos hindus, 15,1%. Nós temos, de pessoas que não têm religião, 16%. 16% de pessoas para quem religião não faz sentido, não é? E na vida dela, às vezes, aquilo não tem porquê, né? E nós ainda temos aqui budistas, judeus, né? Então, se nós pegarmos hoje hinduístas, né? E as outras tradições taoístas, shintoístas, se nós pegarmos tudo isso aí, nós vamos ver que mais da metade do nosso planeta não conhece e não faz sentido para eles as tradições cristãs, né? Então, é interessante a gente observar que essa forma nossa de se constituir enquanto humanidade, é peculiar da nossa forma cultural, da forma como nós estruturamos. E nós, entendendo talvez isso aqui, talvez a gente pergunte, tá, e o Espiritismo como terceira revelação, para quem? Porque para mais da metade do nosso planeta, né, da população do nosso planeta, contando que a China e a Índia juntos, tá, tem 1/3 da população mundial, né, não faz sentido. Não faz sentido. É errado? Estão aquém a nossa visão espírita? Não. É a forma de se estruturar, é a forma como eles pensam sempre, é a forma cultural dessas nações, desses povos se organizarem, né? E aí, e é interessante a gente pensar isso, né? Porque nós somos diversos. E como nós estamos analisando esse homem Kardec da época dele, que era muito mais restrito ainda, muito mais fechado ainda. Talvez hoje nós temos uma visão, nós podemos ver o mundo inteiro, se nós quisermos, né? Imagina naquela época, como bem disse, todos que colocaram aqui, né? Uma sociedade católica ou protestante, era ali, né? As outras concepções já existiam, mas o conhecimento delas era como se fosse assim, não é que não era irrelevante, é que não fazia sentido para esse mundo ocidental, né? E eu quero trazer aqui, pensando uma questão muito interessante. Hoje alguém colocou lá no grupo a questão da mutilação, né? Que acontece em algumas comunidades, né, africanas, das meninas, mas nós podemos observar que isso também é cultura. Ah, mas tem limite. É um limite. Mas e como nós vamos interferir? Como que nós vamos entender? Por exemplo, houve uma época que houve ameaças para as mulheres na França que estavam usando burca. Na época que houve uma caça, né, depois da época de todos aqueles movimentos vindos do Saddam Hussein, depois das Torres Gêmeas, aquela confusão toda, esse debate surgiu no mundo inteiro. Ah, mas elas estão num país, elas não precisam, mas elas se sentem bem assim. É cultural. É certo? É errado? Não é certo nem errado, é cultural. É cultura. E cultura faz parte de uma tradição, faz parte de um porquê que aquilo foi estruturado ao longo do tempo, naquela comunidade, naquela civilização, naquele povo, né, naquela sociedade. Então, se nós observarmos aqui a beleza dessa mulher africana, com esse tanto de colar, com esse tanto de pintura no rosto, né? Aqui nós temos um exemplo do carnaval, né, da nossa festa aqui, considerada uma das maiores festas populares do mundo, que é o carnaval. Os nossos irmãos, as comunidades indígenas, que pintam todo o corpo também, quer dizer, são outras referências, né?
E é importante a gente entender que rituais, celebrações, tudo isso, padrões de consumo, né? Forma de consumo, gente, isso é cultura. Ninguém aqui, nós estamos vestidos da forma que a nossa cultura aqui no Brasil, ela pede, a forma como nós aprendemos, né? Não tem ninguém aqui usando um sari. Por quê? Que para nós não faz sentido. Lá na Índia, faz sentido, né? Só um minutinho, Clê. Deixa eu só terminar aqui, aí você fala, por favor, tá? Então, a nossa organização política também, ela é cultural, né? A nossa organização política e social é variada em diferentes culturas. Cada lugar tem a sua forma de organizar. A nossa forma de se comunicar, as tecnologias, como a escrita, né? Como a nossa antiga escrita, né? Até isso, gente, é lindo você perceber a diferença. Para o chinês, escrever é uma arte, né? Ele não escreve, ele desenha, né? Os ideogramas, eles são desenhados. E quem sabe desenhar é muito valorizado. Quem sabe desenhar perfeitamente. É diferente para cada povo, para cada cultura. É certo, é errado? Não é certo nem errado, é cultural. É expressão de um momento histórico, de uma construção histórica nossa, enquanto sociedade, né? Então, era só isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou abrir para vocês falarem. Clê, por favor. Então, você estava falando sobre as tradições culturais, as vestimentas, né? E assim, eu fico chateada porque eu acho que eles acabam forçando as religiões fazer um modismo, por exemplo, né? Aqui no Brasil tem muito muçulmano, no bairro onde eu moro, tem muitos muçulmanos. Lá na França, como você falou, foi proibida a burca e também foi proibido que elas entrassem no Rio Sena ou naqueles lugares para banhar-se como elas faziam antes. Então foi criado o burkini. E aqui no Brasil, eu moro perto de um clube, e eu comecei a ver muito isso, as crianças, as mulheres usando burkini para entrar na piscina. Eu, se eu fosse muçulmana, eu jamais mudaria, eu iria insistir. Quer dizer, eles forçam as pessoas a mudarem as suas vestimentas dentro da nossa cultura, igual você falou, aqui a gente usa. Nós não precisamos mudar, nós somos o que nós somos, né? Mas eles acabam mudando essas pessoas, né, a seguirem um padrão nosso aqui. Eu acho isso aí muito errado. Interessante, Não Clê. concordo, é isso. Muito obrigada, Clê. Fala, Rita. Na realidade, a cultura é uma coisa tão poderosa e tão, assim, tão pertencente, né, a um momento, a uma sociedade, aquilo vai, que essa semana eu vi uma moça falando a respeito da Turquia, né, que ela ficava impressionada porque os turcos, eles, assim como outros povos também, que a gente sabe, eles não tomam banho todos os dias. E tem um fundamento para isso. Eles tomam banho uma vez na semana, e tem um fundamento, porque eles acreditam firmemente que tomar banho causa doença. Você tomar muito banho, você fica muito exposto. Quer dizer, é uma coisa cultural, não adianta, você não vai mudar isso. Não é verdade? Não vai, não vai mudar. Então é interessante, eu me peguei pensando assim, gente, mas eu me peguei pensando assim, gente, pelo amor de Deus, mas imagina você tomar banho, né, 2 vezes na semana, uma vez. Depois eu parei e refleti a respeito, mas isso é uma coisa tão natural para eles, né, que o meu espanto é que seria o espanto deles me ver espantada com isso. É Tomar bem 2, 3 interessante. banhos ao dia. Imagina, o que eles iam falar? Do mesmo jeito que a gente se espanta com essa tradição, essa cultura, eles também se espantam conosco, né? De tomar tanto banho, pronto, nós estamos mortos já. Certamente já desencarnou todo mundo. Então, gente, só para a gente voltar aqui para o nosso estudo, eu vou apresentar aqui agora o estudo, e eu queria, assim, fazer uma leitura um pouco menos comprometida com o texto, mas, assim, eu queria que quem leu, eu acho que várias pessoas leram, né, fosse apontando, assim, as partes
que você achou muito interessante, porque eu tenho algumas também, mas eu vou deixar vocês também, né? Quem leu, quem gostou, trazer hoje, assim, olha, eu gostei desse pedaço, né? E vamos conversar sobre ele, tá bom? Porque, ou então a gente pode ler o texto todo, vocês que sabem, né? A gente pode fazer essa leitura, porque eu gosto muito desse texto, porque ele é instigante. E eu fiz outra pergunta lá. E a pergunta é o seguinte: para você, em algum momento, essa ideia de terceira revelação te deixou desconfortável? Para Em mim, algum muito. momento? Para mim, muito. Olha, eu vou falar de mim, tá? Eu confesso que eu não tinha parado para pensar em certas ideias até a gente ter contato, né, com toda essa mudança dessas abordagens mais atualizadas, né, trouxeram. E analisando e conhecendo um pouco desse mundo nosso, dessa diversidade cultural, religiosa, né, de todas as formas, eu falei, gente, mas realmente é muito estranho a gente querer se colocar como sendo a terceira revelação. Nós podemos até ser a terceira revelação. Agora, para quem? O mundo inteiro? Será? Né? Então, e aí eu comecei a fazer esse questionamento. E eu pergunto, e o que que muda, né? E o que que muda, ser ou não ser? Eu vejo que essa terceira revelação seria para quem vem seguindo o cristianismo, né? E o cristianismo na sua pureza, porque ele foi deturpado. Então, a gente, com a doutrina espírita, a gente consegue perceber isso e voltar mais, né? O possível na sua pureza doutrinária, né? No máximo possível, porque, lógico, a pureza mesmo, a gente vai ter que estudar muito para chegar nela, porque foi muita modificação. Agora, eu costumo dizer assim, as pessoas, principalmente quando eu faço palestra, que você é que vai dizer se o Espiritismo é a terceira revolução para você. Porque para cada um vai ser ou não, entende? Acho que isso é uma coisa que a pessoa que vai falar, não é o Espiritismo que vai falar. Ele veio se colocando dessa forma. Agora, cada um de nós é que vai chegar a essa conclusão. Não, o Espiritismo não é a terceira revelação, o outro vai chegar. Para mim, por exemplo, para mim, não é a terceira revolução, que nem falei, porque vem vindo ali, né? E foi colocado assim. Mas ela me revela muitas coisas que me ajudaram, muitas, muitas, né? Então, assim, para mim é uma revelação muito importante, foi na minha vida, assim, é que nem você falou, é para o mundo inteiro? Não, por isso que quando a gente fala assim, a Vera nos ensina muito isso, né? Quando a gente vai falar sobre a doutrina espírita, deixar bem claro que o que a gente está falando, quem diz isso é a doutrina espírita, é a luz da doutrina espírita. Porque quem tem muita pessoa que não está nem interessada, né? Nem gosta e tudo, né? Então, assim, eu penso assim, né? Vejo dessa forma. Para mim, ela me ajuda muito. Então, se ela é a terceira, quarta, quinta, que revelação que ela é, eu não sei, mas que as revelações que ela me trouxe tão importantes foram Gostei muito. dessa fala. Que revelação que ela é, eu não sei. Mas que trouxeram ideias importantes, trouxeram, né? Não, não Trouxeram. agrega E se me era ajuda muito. a terceira, quarta, quinta, se é a É. última. Nadir, por favor. Eu achei muito interessante essa fala da nossa irmã, isso, Eli. Achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado por esse lado, né? É interessante a gente pensar até que ponto a doutrina espírita, para mim, né, foi uma revelação. Nunca pensei por esse lado, achei muito interessante. Agora, em termos assim, do geral, de como Kardec colocou isso, né, sendo o Espiritismo a terceira revelação, e eu já me posiciono da seguinte forma: primeiro, que essa palavra revelação, para mim, tem uma conotação muito religiosa, e eu sempre fui um pouco avessa a essas coisas, sempre. E nunca busquei isso. Passei por várias religiões, e essa palavra revelação sempre me leva a esse reduto, que eu não gosto. E quando a gente pensa, né, em como Kardec colocou em determinado momento o Espiritismo como terceira revelação, eu já penso que é muita pretensão
achar que o Espiritismo é uma terceira revelação, levando em conta exatamente como a outra irmã falou aí, a Gisele, levando em conta toda essa parte cultural que a gente não pode desprezar, não é verdade? Levando em conta tudo o que nos é acrescido de outros povos, né? Outros segmentos, isso é muito importante. Tem muita pretensão a achar que o Espiritismo é uma terceira revelação, é assim que eu vejo. Obrigada, Rita. A Nadir vai falar e depois tem uma pessoa que falou, eu queria falar, mas não acha a mãozinha. Então, a pergunta é que se a gente, a palavra terceira revelação, o que deixa a gente desconfortável, né? Até eu ler o livro do Elias, eu não me sentia desconfortável, não. Eu não me sentia, eu sabendo que existem outras culturas, inclusive eu misturo todas as culturas e não julgo nenhuma crença nem nada, gosto de uma Umbanda, quando eu posso eu vou. Então, para mim, nunca me chamou atenção, quer dizer, eu nunca, para mim não importava a palavra não, revelação. Agora, o que me chamou a atenção, começou a me chamar a atenção a partir do livro do Elias. Eu penso, depois de ler aqui, até aqui, assim, eu vou ler só um pedacinho aqui, que eu acho, assim sendo, propõe Kardec, o Espiritismo apresenta o duplo aspecto, é uma revelação no sentido espiritual. Então, o mundo que Kardec vivia, para mim, e como ele desejava muito terminar com toda aquela guerra entre protestantes e católicos, né, católicos, e aí quando ele trouxe quando ele teve esse estudo todo, no sentido espiritual, é que foi trazido para ele a revelação, mas não como uma doutrina que deveria abranger o mundo, mesmo porque isso não era, eu não acredito que fosse o intuito dele, né? E ele acabar, por exemplo, com as outras culturas, mesmo porque ele estava julgando ali, ele conhecia o mundo civilizado como a própria Europa. Então, assim, foi revelação a partir do momento que ele tem toda essa interação com a espiritualidade e traz, né? Para mim foi isso. Então, a palavra, ela começou, nunca me preocupou. Eu comecei a prestar atenção depois do livro. Ok, Nadir, muito obrigada. A Arlene e depois a Bebete, para a gente começar uma Boa leitura. noite. Eu me sinto assim meio desconfortável, mas eu vou agora falar para vocês. Eu comecei a frequentar mesmo, né, efetivamente, assim, uma instituição kardecista, uma instituição espírita, em 2012. Então, eu comecei a estudar, eu fiz como JK a proposta, 50 anos em 5, e foram quase 5 anos que eu realmente... Então, eu comecei a ler muito, a participar de vários grupos de estudos aqui no centro que eu frequento, tinha acho que quase 40 grupos na época, tinham grupos muito bons, então, assim, eu comecei a ir para tudo quanto é lado, a ler, estudar, comprar livro, aquelas coisas todas. Só que quando, em algum momento, assim, né, no meio disso tudo, falavam em revelação, e eu não sabia nem o que estavam falando, o que é? Daí eu ficava assim, o que deve ser essa coisa de revelação? Daí eu lembro que eu perguntei, porque eu não entendi a dinâmica da revelação. Eu não sabia, de fato, gente, que tinha tido nem a primeira e nem a segunda, que dirá o que era a terceira. Eu estou sendo assim super franca. Daí é que daí eu perguntei por que revelação, né? Assim, eu não sabia o que significaria esse nome, revelação. A mesma coisa, depois eu fui entender que a revelação era algo dado, era algo pronto, era algo dogmático e inquestionável, porque revelado, né? Daí eu realmente eu comecei a questionar em alguns grupos, mas assim, que eu questionava de forma muito assim educada, de forma muito tranquila, né? Porque eu ficava, como assim, né?
Depois, eu vou aproveitar o gancho, um outro problema que veio é a questão do aspecto consolador. Quando as pessoas começaram nesses grupos a falar de o espírito é o consolador, eu não entendia por que que o espiritismo tinha a proposta de ser consolador. Como assim é consolador? Eu não sinto o espiritismo consolador em momento nenhum. Eu vejo o espiritismo como uma proposta filosófica que se pretende científica, é usado aquele método, né? E que, se for verdade o que nós acreditamos, né? É verdade, digamos assim, é realidade dentro de tantas outras. Mas, assim, não com essa questão nem de consolo e nem de revelação. Eu fico assim, eu fico até pensando, gente, eu não sei se isso fez falta para mim, mas isso não fez parte e não faz em nenhum momento. Interessante. Bebete, por favor, e depois nós vamos fazer uma leitura. Eu queria só comentar um pouquinho da fala da Arlene. Consoladora Arlene, Arlete. Arlete ou Arlene? Arlene. No sentido assim, né, que uma grande questão da existência, da vida, é a morte, né? Então, assim, na perspectiva de sermos espíritos imortais, a doutrina espírita nos traz realmente um grande consolo, né? Que a gente sabe que a existência continua, só muda o estado, enfim. A reencarnação seria um consolo também, a possibilidade de refazer, de retomar, né? Nesse sentido. Mas, assim, com relação à pergunta, para mim estava tudo certo, estava tudo ótimo. Até um dia que uma amiga falou para mim, mas o Espiritismo é a terceira revelação? Eu disse, é. Aí eu começou a tocar uma escola de samba dentro de mim, sabe? Assim, um barulho, uma coisa. Eu falei, meu Deus, que arrogância, que prepotência, que coisa feia. Você não pode estar certo uma coisa dessa, né? Assim, até porque eu via na casa espírita, hoje eu não vejo tanto mais, mas eu via muito na época exemplos de humildade, de pessoas muito sábias, mas que tinham uma condição assim, uma atitude muito humilde, muito bacana. E eu falava, gente, tem alguma coisa que não está batendo e eu não posso aceitar isso. E começou a escola de samba dentro de mim, cada vez que vinha esse assunto, tocava tudo. Até o dia que eu vi Elisa abordando isso, eu falei, ai meu Deus, que bênção, né? Mas é mesmo, para mim, soa como uma coisa muito sectária e excludente. Obrigada. Obrigada, Bebete. Bom, gente, muitas as questões. E é ótimo, porque esse capítulo, olha, falar para vocês, é muito interessante. Eu separei aqui esse trechinho aqui para gente ler, Eu posso ler. por favor. Ah, Kardec estava, começa aqui, né? Nesse início de Isso, parágrafo. vamos pegar esse trecho aí. Tá. Kardec estava, pois, diante de um dilema. O espiritismo não era uma descoberta ou uma invenção sua, até porque tinha como base fenômenos presentes na vida cotidiana de todas as épocas. Não era resultado de um esforço seu. As circunstâncias o levaram até ali. Da maneira como processou-se a sua elaboração, ele era resultado de uma iniciativa que teria partido dos espíritos e não dele enquanto pesquisador. Homem de ciência ele procura então conformá-lo aos moldes do pensamento da sua época e o apresenta ao mundo como uma doutrina filosófica que apresenta um duplo caráter. Ao mesmo tempo em que é uma revelação do mundo espiritual para a Terra, o Espiritismo não deixa de ser também, nas suas próprias palavras, uma revelação científica. Bom, por favor, Gisele, vamos só conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? Eu achei muito interessante essa forma dessa abordagem que o Elias trouxe, para mostrar assim, olha, imagina se fosse a gente, naquela sociedade do século XIX, com todo esse material que ele tinha, né? E tendo que estruturar ali essa forma de pensar, né? Que para ele tinha esse caráter de revelação, mas também que ele queria que fosse algo que avançasse na direção de um conhecimento que
que fosse algo científico, algo que pudesse ser analisado, que pudesse ser testado, que pudesse ser observado, né? E feito uma análise em cima dessas observações. Então, eu achei muito interessante que para ele, assim, imagina como deve ter sido difícil para ele, né? E aí, depois que o Elias faz essa observação aqui, né? Ao mesmo tempo que era uma revelação no sentido de que veio, né? Foi algo que ele já pegou a coisa acontecendo naquele momento. E não foi só na França, e não foi só ali na Europa. Em vários lugares do planeta, né? Estavam acontecendo. E sempre aconteceram em algumas civilizações, essas manifestações, né? Mas ali, por ser esse momento dessa erupção, né, cultural que estava acontecendo ali, foi ali que a coisa, né, achou que Kardec foi bem, né, como nós já vimos lá no começo, bem colocado e pegou aquilo para estudo mesmo, né? Então, por ser essa revelação do mundo espiritual, porque ele via assim, olha, veio de lá, não fui eu que fui atrás. Eu só estou pegando, veio, né? Mas também ele queria esse caráter de revelação científica, né? Eu achei esse ponto muito interessante, né? Até aí tudo bem, né? Até aí eu acho que a coisa estava tranquila, né? Mas de onde surge o entendimento segundo o qual o Espiritismo seria uma terceira revelação? Mas então de onde surgiu isso? Ah, mas está lá no primeiro capítulo do Evangelho, está lá mesmo. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, o Cristo. Terceira revelação seria a doutrina espírita. Mas por que Kardec se apegou, então? Já que no começo ele não tinha ainda essa visão, né? Seria a revelação. Não primeira, segunda e terceira. Seria uma revelação, né? Então, aí o Elias vai começar a montar aí um quebra-cabeça para a gente aqui, né? De onde vem, então, essa ideia de terceira revelação? Seria o Espiritismo uma terceira revelação a nível mundial, planetário, abrangendo todas as sociedades, todas as culturas, todas as crenças? A partir dessa perspectiva própria, a própria história da humanidade seria dividida em 3 momentos, né? Aí começa Moisés, Cristo e Espiritismo, né? E aí ele vai explicar, né, aqui, quando que Kardec começou, e depois vou pegar aqui, mais para frente aqui, vamos tentar entender, então, esse pedacinho aqui todo mundo já leu, né, eu acho que a maioria já leu, né, mas aqui começou a questão. Eu queria que alguém lesse, então. Gisele, se você puder continuar lendo aqui, ele já está começando a analisar, através da Revista Espírita, de onde vieram as mensagens que Kardec colocou lá no capítulo 1 do Evangelho para chegar a essa conclusão. Tá, em setembro, né? Começa aí. Em setembro do mesmo ano, Kardec publica na Revista Espírita uma longa mensagem ditada em 3 etapas por um parente daquele espírito anterior, que assina por Edouard Perrier, também israelita, e que é dirigida aos seus correligionários. Nesta, ele afirma de maneira textual que o Espiritismo é uma nova revelação, naquele mesmo sentido que Kardec compreendia as revelações espirituais para os homens. E acrescenta: compreendei o alcance desta palavra em toda a sua acepção. Essa revelação, continua o Espírito, se produz simultaneamente entre todos os povos instruídos, revelação que, todavia, se modifica conforme o grau de adiantamento desses povos. Tal revelação vos diz que o homem não morre, que a alma sobrevive ao corpo e o habita o espaço. Está entre vós, ao vosso lado. O espírito entrevê uma relevante consequência de ordem ética e moral, com implicações para o futuro de toda a humanidade. Eis, meus amigos, a revelação que vos deve conduzir à fraternidade universal quando for compreendida por todos. Eis porque não deveis permanecer imutáveis em vossos princípios, mas seguir a marcha do progresso traçada por Deus, sem jamais vos deterdes. Se Kardec já aspirava por uma nova ordem de ideias que pusesse fim ao histórico conflito entre as religiões católica e protestante, esse espírito israelita lhe afirma que o espiritismo é o advento de uma era que verá realizar-se essa revolução nas ideias dos povos,
uma vez que haverá de destruir essas prevenções incompreensíveis, esses preconceitos imotivados que acompanham e seguem os judeus em sua longa e penosa peregrinação. Gisele, para aí, por favor. Vamos contextualizar. Contextualizar dentro do contextualizando. Quem eram esses espíritos, então, gente? De que tradição eram esses espíritos que trouxeram essas mensagens? Que Kardec fez um apanhado delas e colocou lá no primeiro capítulo do Evangelho. Judaico-cristão. Para o judeu, o sentido de revelação é algo muito forte, né? É algo assim, é revelação, é algo poderoso, é algo assim que é dado, né? É dado, né? E é interessante porque Kardec, talvez, é o que o Elias fala aqui, né? Falou, olha, esse conflito, como o Vicente bem, o Vicente que explicou, foi o Alfonso, né? Essa questão, que Kardec ficava nesse dilema, ele queria algo que trouxesse um equilíbrio, que trouxesse uma conjunção ali, né? E fizesse digamos assim, um meio de campo entre o catolicismo e o protestante, algo assim que ficasse mais ou menos, né? É, é, fazendo esse meio de campo aqui, né? Foi quando ele pensou, né, e teve conhecimento dessas mensagens de israelitas. Israelita, né, um israelita, ele tem o estudo ali, né, do Antigo Testamento, né, da Torá, bem firme, né, ele fixa ali, naquelas leis bem rígidas, e uma coisa muito importante para eles, Moisés, né? Então, tem toda essa tradição de aquele que trouxe, aqueles que traziam o ensinamento, né? Então, é muito interessante a gente observar isso. Vocês já tinham percebido isso? Quem que já tinha entendido isso quando leu o capítulo 1 do Evangelho? Eu não tinha compreendido. Na verdade, assim, esse texto do... Acho que eu até atropelei aqui sem levantar a mão, desculpa. Mas Pode esse falar. texto sobre a revelação, para mim, contextualizou muita coisa, né? O próprio fato de serem dois espíritos irmãos israelitas, né? Ou seja, da mesma família, trazendo uma posição que, enfim, acho que levanta aí algumas questões para a gente entender o momento que Kardec escreveu e poder, digamos assim, ressignificar para os dias atuais. Rita, você quer falar? É interessante, quando eu li essa parte, duas coisas me passaram na cabeça, né? Primeiro, como Kardec era humano, né? Esse lado humano que a gente não percebe, ou às vezes muito não quer perceber, né? Que Kardec tinha, porque ele se mantém muito. Você vê, ele pega essa mensagem de um único médium. Não é uma coisa interessante a gente perceber isso? Um médium e acaba que os espíritos, ali é tudo parente, quer dizer, uma coisa muito suspeita, né? Levanta uma coisa muito suspeita e uma coisa que você precisa, até porque ele traz isso, né, dentro da doutrina, que você precisa analisar, né? Pô, mas e aí eu fiquei pensando quando eu li isso, mas será que ele não passou assim na cabeça dele sobre isso, né? O que será que passou? Será que ele achou a mensagem tão relevante que aqui, naquele momento valia a pena transcrever? É interessante a gente pensar isso. Eu pensei isso na hora. Interessante. Esse lado humano, né? E é tão interessante que quando ele fala aqui, ó, o Espírito fala, se produz simultaneamente entre todos os povos instruídos, limite cultural daquele espírito desencarnado, né? Ou do médico que passou por ele a mensagem. Então, nós estamos imersos numa cultura que estamos entranhados, né? Estamos vivendo aquilo, é a forma como a gente pensa e a forma como a gente escreve. E o Espírito ainda fala, entre os povos instruídos, essa revelação, né, vai fazer a diferença, vai fazer com que esses povos avancem ainda mais. É interessante, né? Limites, né? Há limites aí, né? A gente tem que entender. Talvez hoje, algumas pessoas mais radicais vão ler isso aí e falar assim, nossa, mas que está tendo aqui, né, um desvirtuamento de Kardec quando ele colocou essa mensagem.
vai ser um limite do espírito, um limite daquele momento, né? É um limite cultural, gente. E esse limite cultural, não somos só nós encarnados que vivemos ele, não. Porque desencarnou, você não muda totalmente, você não vai ter todo o conhecimento de tudo, né? Então, bom, pelo menos é o que eu penso. O Vicente levantou a mão, depois a Cleia, por favor. Eu não ia falar. Hoje eu estou mais para escutar. Mas a Arlene levantou uma situação aí interessante, de uma apropriação. Não é isso, Arlene? Você falou em apropriação. Ela, eu acho, escreveu aqui, inclusive, sobre isso. Percebo que Kardec, apropriando de conhecimento para fundamentar sua proposição como questionador, pesquisador. Olha, realmente ela tem razão nesse sentido, tá? Porque é uma, é lógico, eu sempre achei, desde os 13 anos de idade, que revelação, sabe, existia para o segmento que estava sendo. Então, eu nunca considerei Parabéns, revelações, Vicente. Parabéns, porque eu nunca entendi isso. tá? Agora, Kardec, quando a Arlene fala em apropriação, em 1864, veja que está ali no bojo, tá? Fustel, olha só, Fustel de Coulanges, francês, escreve um livro chamado A Cidade Antiga, tá? E esse livro aí é interessante porque foi o primeiro livro que me deram para estudar no curso de economia, tá? Para nós entendermos efetivamente. E ele fala em costumes e cultura do povo grego e romano, aonde eles já entendiam sobre a existência de espíritos e cultuavam em casa os mortos, porque eles achavam que ali eles estavam presentes na vida de todos. Então, é interessante que foi bem na época de Kardec, tá? Portanto, deve ter Kardec tomado conhecimento da obra de Fustel de Coulanges, que viveu de 1830 a 1889, que pesquisava da mesma forma que Kardec, gente, pelo método cartesiano, Fustel de Coulanges. Tá? O mesmo modo. E dentro dessa busca, tá? Da religiosidade e dos espíritos, esse conhecimento, naquela época, ele foi tão importante que influenciou tanta gente que ele chegou até o curso de economia que eu fiz em 1970. Veja a importância disso, inclusive para o entendimento da cultura que desembocava em vários conhecimentos. Só quero deixar bem isso, porque a Arlene levantou essa apropriação de conhecimento para fundamentar sua proposição, que eu me lembrei do bendito Fustel de Coulanges. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Vicente. Vicente é o posto de cultura. Vamos lá, Clê. Iracida, eu gostaria de fazer uma pergunta, inclusive o próprio Elias fala muito sobre isso, e todo mundo, todas as pessoas aqui, os colegas, quando eles se referem a Kardec, eles sempre falam o Kardec humano. E eu não consegui entender muito bem o que é que vocês dizem. Eu sou nova no Espiritismo, estou estudando ainda o Espiritismo, né? Fazem só 4, 5 anos. Então, para mim, quando vocês falam que Kardec é humano, isso faz com que ele pode ter errado, ou ele ter entendido errado, ou como que fica essa colocação? Eu ainda não compreendi. Eu gostaria que vocês me Ah, mas que explicassem. É uma legal a sua pergunta. pergunta, Clê. Olha, Obrigada, então. gente, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Nós estamos.
É tão legal a gente observar de pessoas de fora que estão chegando, o olhar que elas estão tendo sobre o que para nós já está dado, né? É interessante. Muito obrigada, Clê. Quem gostaria de falar? Rita, você quer falar? Porque como é, que negócio é esse de Kardec humano, por acaso? Eu quero Por que a falar gente fala também, isso? tá? Bom É questionamento. interessante esse questionamento aí da nossa irmã, porque inclusive fui eu que falei, né, do Kardec humano, e o que eu percebo com tudo isso? As pessoas, dentro desse tempo, né, que eu estou ainda pelejando na doutrina espírita, como diz o povo daqui, normalmente dentro das casas espíritas se cria uma visão de Kardec, uma coisa chega até a ser sagrada. Então, é como se ele tivesse trazido com ele essas revelações de uma forma inquestionável, revelação no sentido mesmo daquela palavra, né, sacralizada, aquela coisa. Então, e eu aprendi assim, né, há 15 anos atrás, quando eu comecei na doutrina, eu aprendi assim. Tanto é que há pouco tempo eu aprendi assim, mas eu nunca aceitava isso. E quando eu questionava dentro da casa espírita, um motivo também que eu não frequento casa espírita nenhuma, já falei para todo mundo que eu sou espírita freelancer. E o que acontece? Eu hoje, naquela época, aliás, eu percebia que eu questionava muito timidamente, mas por que isso? E as pessoas dizendo, não, porque é assim, porque tem que ser assim, porque não se questiona isso, e aquilo me incomodava muito. E eu percebi isso, né, que as pessoas não questionavam Kardec. Era como se Kardec fosse um grande revelador, né? E aquela pessoa que tinha criado o espiritismo, e não foi nada disso, e as pessoas viam isso. Por isso é que hoje, quando eu percebo todas essas coisas que o Elias traz, né, de uma forma documentada, de uma forma lógica, inclusive como Kardec nos ensinou a fazer, né, vamos raciocinar, pensar a respeito daquilo que está sendo trazido. Eu percebo que Kardec era igual a Rita, né, ao Vicente, a Bebete, a Arlene, era humano. Podia errar? Claro que sim, né? Claro que sim, e isso desconstrói uma imagem que todo espírita traz, porque aprende assim nas casas espíritas. É isso e eu me libertei disso, e tem pouco tempo. Eu até falei para um professor meu, eu falei para ele, puxa vida, quanto tempo que eu perdi da minha vida, gente. Não vou poder voltar e juntar esse tempo que eu perdi. Ai, obrigada, Bebete. Oh, Rita, agora a Bebete. É só assim, dentro do que a Rita falou, sinalizando que o nosso atavismo e submissão históricos nos coloca assim, para ser o criador de alguma coisa, alguém muito acima de nós, inatingível. E não é, ele é um homem. Agora, como é que eu posso respeitar o Kardec e não respeito o Vicente, por exemplo? O Kardec, como o Vicente, é um homem comum, simplesmente dedicado àquilo que ele estudou, que ele se propôs fazer, né? Eu também não gosto de chamar Kardec de codificador, eu acho isso muito raso. Mas ele é um homem qualquer. E, inclusive, com as pessoas que a gente estuda, né, nessa direção de trazer para os nossos dias, a gente vê muito equívoco dele, sim, né? Quando ele coloca assim, que o espiritismo não é uma religião, e ele usa uma terminologia religiosa. Então, ali a gente vê, meu Deus, agora eu cobrar uma perfeição de um cara desse? Para mim, ele não é um Deus, uma entidade, ele também não é qualquer um, mas ele é uma pessoa como todos nós. Assim penso. Muito obrigada, Nada, meu Bebete. bem. Clê, você ainda está com a mão levantada, você quer fazer mais alguma pergunta ou é porque você esqueceu?
Para mim, que sou nova no espiritismo, eu sei que não é legal você dizer sou nova no espiritismo, mas assim, eu estou estudando ainda, é nesse sentido que eu falo que eu sou nova. Para mim isso acaba assim trazendo muito questionamento para mim em relação ao Livro dos Espíritos. Porque aí eu fico pensando, se o Kardec é humano, ele pode errar, eu estou falando isso dentro da psicologia, que é a minha área, então assim é muito mais difícil ainda para mim compreender certas coisas que está no Livro dos Espíritos. Então, o meu questionamento é, se o Kardec era humano e ele podia errar, o que que nós podemos, então, por exemplo, quando você lê a Bíblia, você lê lá os ensinamentos de Jesus, você sabe que também foram homens que colocaram. Então, a gente não sabe se está 100% correto, se de repente eles interpretaram errado o que Jesus falou, né? Mas a gente segue os ensinamentos, aquilo que é moral, aquilo que é bom para nós, aquilo que a gente acha que não é bom, a gente não pega. E aí eu queria saber em relação a Kardec, se eu também deveria seguir esse mesmo conselho que eu sigo dentro do cristianismo, porque aí fica para mim complicado, porque até então tudo que eu venho estudando no Espiritismo, para mim, não foi Kardec, foi os espíritos que trouxeram, que ele só codificou, apesar da nossa colega dizer que não gosta, né? Ela acha esse termos muito raso. Mas, assim, eu não tinha essa compreensão de que Kardec tivesse colocado a parte humana dele na codificação, né? Então, para mim, fica assim, muito difícil de estudar agora todo o contexto do Livro dos Espíritos, e toda a obra de Kardec, na verdade. Não estou dizendo que eu não tenho fé no Espiritismo, que eu não acredito na espiritualidade, não é isso. Me traz muito questionamentos daqui para frente, é só isso. Ô, Clê, então você tá no caminho que, pelo menos, a gente entende que Kardec propôs. Análise crítica, análise racional, né? O que nós fizemos no Espiritismo, gente, Arlene, só para eu falar, porque agora me deu vontade de falar também. Porque nós fizemos isso aqui no nosso contexto cultural, do nosso país, Brasil, extremamente católico, extremamente fechadinho, numa condição de leitura, né, precaríssima. Então, nós adaptamos a nossa doutrina espírita para que ela ficasse bem parecida com o que a gente via na Igreja Católica, né? Nos ensinamentos que a gente tinha, naquela coisa de não questionar, de apenas aceitar. Então, você só está fazendo o que a gente está tentando entender aqui pelo texto, que era um olhar crítico e racional de Kardec, né? Embora a gente está vendo que havia contradições, né? O que não muda, o que não tira, como você disse, né, o valor, mas olhar de forma crítica é dever de todos nós, né? Analisar, trazer para o hoje, fazer esse vai e volta, né? Que o Vicente tanto faz e ajuda a gente a perceber aí, né? Interessante. Arlene, por favor. Eu agradeço, só respondendo aqui, eu agradeço muito porque eu achei que eu estava sendo crítica demais. Então, eu fico até feliz com as respostas de vocês, porque me levam, que eu não estou questionando, que eu não estou acreditando, não é bem isso. Eu achei que eu não estava, né? Mas eu acho que o caminho agora é realmente estudar mais para poder compreender melhor o Exatamente. Rivail, né? E não Kardec, então. Interessante. Arlene. Não, eu só queria falar sobre o que eu escrevi. Assim, eu tenho um enorme respeito por Kardec, ou por Rivail, tanto faz. Eu tenho um enorme respeito pelo trabalho dele, porque quando eu leio, e olha que eu sou, né? Eu tenho aí uns 6, assim, de frequentar mesmo, eu tenho menos de 5 anos, mas eu tenho estudado muito, tenho muitos grupos, mas assim, eu sou uma estudante, aquela assim, bem básica ainda, mas eu percebo um movimento intelectual dele, no sentido, eu vejo nele realmente o pesquisador que ele é, produzindo conhecimento, da existência de um ser espiritual que se comunica em várias dimensões,
que vive, que experiencia, né? Que reencarna. Então, assim, eu penso que ele faz movimentos absurdos nas obras dele, que numa tese de doutorado, em artigos científicos, ninguém consegue abarcar tamanha quantidade de informação e de áreas do conhecimento. Então, assim, quando eu olho para o Kardec, eu realmente, como Kardec propõe, eu sou da religião espírita, mas perfil é muito mais científico. Eu olho isso tudo com sem problema nenhum, né? Porque assim, eu continuo acreditando nele, valorizando nele, mas pensando nele como um ser humano que produz um conhecimento absurdo nesse aspecto do ser espiritual revolucionário, porque essa questão revoluciona poderes, revoluciona instituição, revoluciona a forma de existir, de pensar, de tudo, né? Então, assim, eu penso que ele, humano, do jeito que ele traz uma contribuição absurda. Agora, o problema que eu vejo, daí vocês me desculpem, eu não sei se eu estou certa, eu li aquele livro do Adaígle e outros, a questão não foi Kardec que se construiu sagrado, e nem a sua obra, e nem divina. Eu acho que o que aconteceu no Brasil no século XX, quem lê a obra do Adair, percebe claramente a entrada no Brasil e a discussão entre místicos, né, e científicos, como é que a coisa rolou. Então, assim, houve no movimento espírita do Brasil, eu posso estar equivocada, e se eu estiver, vocês me ajudem, porque é comum, né, gente? Eu não tenho o tempo de estrada que vocês têm, mas eu estou falando assim de uma forma muito livre, né? Eu acho que nós precisamos deixar essa coisa de constrangimento para se falar disso. Gente, ele tem uma importância absurda. Agora, divinizar e humanizar é restringir qualquer tipo de olhar de uma forma construtiva e crítica, que é o que eu entendi, inclusive, nos livros do Elias. O Elias faz essa proposta e é muito forte, é muito bonito e fortalece Kardec. Não faz esse movimento ao contrário. E eu tenho Kardec cada vez mais forte em mim nesse sentido. É isso que eu queria falar. É, muito pertinente sua fala. Bebete, você quer terminar para a gente continuar? Falando para as duas meninas, né, para a Arlene e para a Clem, assim, não tem outro caminho. E é, de novo, o nosso atavismo que nos faz ter que baixar a cabeça e falar: ah, mas eu estou questionando demais, eu devo estar obsediada. E Kardec, ele quer isso da gente, ele deixa claro que a obra não está acabada, que se tiver alguma contribuição que se possa ampliar o que ele colocou, que se faça. A gente tem que se despir desses atavismos. É difícil, mas a gente vai conseguir um dia. Estamos no caminho. Eu acho que assim, o Elias traz uma contribuição fenomenal para essa desconstrução. E a gente precisa disso. Muito. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Arlene, tudo bem, né? Podemos continuar? A Gisele estava lendo. Você pode continuar lendo, Gisele? Para a gente fazer já caminhando para o encerramento? Posso, sob um olhar antropológico, que só se tornou possível a partir de meados do século XX, observa-se que há na mensagem um certo eurocentrismo. O espírito, ou o médium, toma a Europa e a sua cultura, os seus valores, como referência para todo o restante do planeta. Não se leva em conta a sabedoria espiritual das tradições chinesas, japonesas ou hinduístas, e nem as tradições xamânicas das Américas, da África e mesmo dos celtas, que viveram na própria Europa. A referência para o que era considerado ou não como desenvolvido era o aspecto econômico, que, sob o olhar da geopolítica da atualidade, pode ser compreendido como um claro processo de dominação. Eram os dominadores considerando inferiores os povos dominados, sob a força das armas e com o objetivo exclusivo de conquistar mercados para o capitalismo emergente. Se, em alguns momentos, Kardec chega a considerar alguns elementos da sabedoria oriental, como a reencarnação hinduísta e a história da criação chinesa,
Não há como negar que todos os autores espirituais presentes na obra de Kardec integram a tradição filosófica ocidental, iniciada na Grécia Antiga, passando por Roma e chegando até a Inglaterra. Nenhum dos espíritos autores é oriundo das tradições milenares da Índia ou da China, do Japão ou do Tibete. Nem mesmo espíritos sábios como Lao Tse, Confúcio ou Buda integram o séquito dos autores espirituais que se fizeram presentes nos textos básicos do Espiritismo, muito embora muitas das suas ideias estivessem presentes na nova doutrina que ele apresenta. Diante disso, teria essa ideia o significado universal que lhe tem sido atribuído? Faz sentido apresentar o Espiritismo como uma terceira revelação para todo o planeta, em vez de uma revelação geográfica e culturalmente localizada, adstrita à tradição judaico-cristã? É importante considerar que esse entendimento de que o Espiritismo seria a terceira revelação é apenas uma tese que foi apresentada a Kardec por dois espíritos, parentes entre si, ambos israelitas, através de um médium também israelita e membro da mesma família, o que Kardec adotou como argumento inicial para o seu livro sobre os evangelhos. Não parece fazer sentido transformar essa tese em princípio doutrinário. Ao contrário, sustentar esse tipo de argumentação atualmente pode até ser uma atitude de fé, mas não de fé raciocinada, como propunha Kardec. Não há como insistir nesse sentido em um diálogo interreligioso e menos ainda com o meio acadêmico. Se à época era possível imaginar o Espiritismo como a promessa de uma revolução no conhecimento humano envolvendo toda a humanidade, hoje o que se entende por Espiritismo é um movimento extremamente diversificado, situado no Brasil, com pouquíssimas ramificações fora do país. Se na Europa a condição intelectual da sociedade facilitava sua vinculação como ciência, no Brasil, parcamente letrado, isso era impossível, o que levou o Espiritismo a assumir uma conformação mais religiosa, sem muita vinculação com o meio científico e filosófico que lhe deu origem. Agora nós vamos entrar numa outra ideia muito querida, o Consolador Prometido, tá? Essa ideia também ele vai trabalhar aqui, né? Então já algumas pessoas já falaram um pouco sobre isso aqui, né? Mas vamos conversar um pouquinho depois que você terminar de ler, por favor, Gisele. O mesmo se dá com a questão de ser o Espiritismo o Consolador Prometido. Trata-se de uma elaboração do próprio Kardec, com base em mensagens cuja autoria era atribuída, e Kardec estabelece bastante reserva nesse sentido, a Jesus. Quando da elaboração de O Livro dos Médiuns, ele apresenta uma mensagem obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, que foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas, tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade. Acrescendo em seguida que esse nome é o Jesus de Nazaré. Mais tarde, ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reuniu uma coletânea de 4 mensagens semelhantes em um mesmo capítulo, ao qual deu o título de O Cristo Consolador. 2 delas foram recebidas em Paris, uma em Bordeaux e outra em Havre. Como era de seu hábito, ele eliminou alguns trechos e ajustou outros, até mesmo substituindo uma ou outra expressão, visando maior clareza. Sem especificar claramente a autoria, ele atribuiu todas elas, inclusive a assinada como Jesus, ao Espírito de Verdade. Argumentando, ele explica que o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Para aí, por favor, Gisele, só um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do Consolador Prometido, né? Vocês acham que essa ideia de Consolador Prometido tem mais ou menos assim, o mesmo caminho da terceira revelação? Para mim, sobre a questão do Consolador, né? Mas quando eu fui fazer uma palestra, né, numa casa espírita, e era justamente sobre o capítulo, né,
desse Consolador, o capítulo 6, eu achei assim muito interessante, e aí eu fiquei pensando, né? Foi difícil, porque aí eu já estava em contato com essas ideias, essas ideias que questionam, que a gente põe a gente para pensar, né? Que até então eu não tinha pensado. E aí eu achei muito interessante, porque eu concordo muito e eu acho que realmente as ideias espíritas são altamente consoladoras, né? Vocês já falaram isso aqui, e Kardec coloca isso aí no capítulo, né? Onde nós vamos trazer o que ele fala aqui, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Olha, isso é filosofia, né? Isso aí é analisar, isso aí é pensar, né? Pensar a existência. E você não faz isso em nenhuma outra religião. Dessa forma que Kardec estrutura aqui, pensar sobre, né? Até porque, para nossas religiões judaico-cristãs, que eu estou falando delas agora nesse momento, né? Dificilmente a gente pensa sobre, né? Por que eu estou aqui? O que tem depois desse mundo, né? Qual o objetivo, né? Dessa minha existência? Acho que até a Arlene falou sobre isso, né? Então, essas ideias são altamente consoladoras. Agora, dá a entender o Espiritismo como esse, o Consolador prometido, né? É outro argumento forte, de impacto, que a gente ouve e é muito usado, né? Então, assim, e às vezes pode soar como um pouco arrogante, talvez. Se ninguém quiser comentar, nós vamos continuar lendo, para a gente poder fechar o nosso. Está encerrando aqui já a Sueli. Por favor, Sueli. Então, que nem você está falando, as ideias são consoladoras, e Allan Kardec que diz, né, lá, não é a mensagem dele dizendo, no capítulo 6, né, que o Espiritismo é a terceira revelação. Que nem eu já tinha até falado, ele é a terceira revelação, assim, pode-se dizer, assumir, claro, não queremos ter a pretensão de ser para o mundo, mas para nós que viemos no cristianismo, seguíamos as leis, os 10 mandamentos como lei, aí seguimos os ensinamentos de Jesus. Mas aí os ensinamentos de Jesus, conforme estava sendo trazido para nós, não nos satisfazia. E aí você, então, não nos satisfaz, a gente começa a buscar. E nessa busca, aí a gente encontra algo que vem seguindo esse pensamento desde lá, tido como primeira revelação, que às vezes já vi falar que nem é, Moisés não foi a primeira foi Adão. Então, assim, que vem seguindo esse caminho que nos leva a seguirmos o cristianismo. Então, ele não vai atender a todos. Penso eu, a nós que nos afinizamos, sei lá, nos identificamos com o cristianismo, mas que não nos traz respostas, e aí a gente começa a buscar. Então, para nós, aí acaba chegando, então, o Espiritismo. Então, Allan Kardec, né, que é o Consolador prometido por Jesus, porque Jesus tinha falado do terceiro, do Consolador, né? E nós vamos estudando o Espiritismo com esse olhar, sim, de contextualizar, de questionar, e vamos, aos poucos, tendo as respostas para esses questionamentos que nós temos. Mas, assim, é muito importante, vejo eu, essa questão que você falou, que o conhecimento é que nos consola. Eu não sei se quem já buscou o Espiritismo, e tem bastante questionamento, se buscou como consolador. Eu, por exemplo, busquei como consolador, sim, porque eu necessitava de algo. E aí que eu falei, para mim ajudou, ajuda até hoje. Agora, o fato de ajudar não quer dizer que eu não vou contextualizar, não vou analisar, vamos sim. Então, assim, para mim é isso que eu entendo, né? Para nós que viemos do cristianismo. Agora, quem, por exemplo, é de outra religião, sei lá, do Buda, aí o Buda não satisfaz mais, não quero, não, vou buscar. Na hora que busca, se encontrar, se identificar com o cristianismo,
com o espiritismo, vai ficar. Então, a gente vai ficar até quando nos satisfaz, nos atende, está nos trazendo resposta. Quando não tiver mais, a gente vai buscar outros caminhos. Não sei. Acho que seria isso. Sueli, e aí, assim, fica então para nós, eu acho que todo mundo já falou bem, eu acho que até já fechamos aqui. Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, para que a gente não caia nessa postura arrogante, né, de arrogância. Eu já vi pessoas falarem assim, mas tem algumas pessoas que não estão preparadas para serem espíritas ainda. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Mas é porque cada um está num estágio evolutivo, né? Nem todo mundo está ainda preparado para ser espírita. Opa, peraí. Tem gente que é como a Sueli falou, ele vai se achar no budismo e está ótimo, no hinduísmo, no shintoísmo, no taoísmo, e está ótimo, na Umbanda, no candomblé, e está ótimo para ele. Não vai fazer dele uma pessoa melhor ou pior, né? Então, assim, é por isso que eu acho interessante, voltando lá no título do Elias, limites culturais. Nunca tirar a questão cultural da nossa análise, porque se a gente tirar, nós matamos a nossa análise, né? Nós fechamos, ao invés de abrir, né? A gente limita. Então, quando nós consideramos todos esses elementos culturais tão ricos, que a humanidade é feita, quem que está certo? Quem que está errado? Né? Há um errado, há um certo? Né? Há caminhos, há buscas de 8 bilhões de seres espirituais encarnados, fora os desencarnados. Então, eu acho muito interessante a gente terminar, então, esse momento aqui só com esse pensamento, né? Ampliar ao invés de reduzir, né? As palavras, a forma da gente que vocês colocaram tão bem hoje aqui. Eu estou, assim, muito feliz, eu acho que foi muito interessante. A Clê, muito obrigada pela sua contribuição, Clê. Você trouxe suas indagações, né? Olha, gente, isso para mim, por que Kardec humano? Por que vocês falam assim? Mas porque para a gente um dia, a gente não tinha como, a gente não se via em condições nem de questionar dentro da casa espírita. Era como se fosse inquestionável. A gente não podia levantar nenhuma questão a respeito de nenhuma dúvida. O que não é princípio kardeciano de vida, né? Não é um princípio de Kardec. Então, muito obrigada a vocês, gente. Eu achei que o estudo com vocês hoje foi maravilhoso. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para Adorei, gente. E Eu também pensar. que agradeço. Obrigada. Obrigada, Desculpa viu, se eu falei gente? alguma coisa indevida Nós aí. Obrigada, temos uma gente. coordenadora maravilhosa, por isso que acontece assim. É uma Vocês que delícia são estar aqui. maravilhosos. Eu aprendo Estou demais com aprendendo muito com todos. vocês. Gente, vamos Eu nos também, despedir. eu Muito também. obrigada. Boa noite, Vamos gente. Ótimo, nos amigos. despedir. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Já noite. Ótima fechando a semana. programação. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada, viu, Arlene? Obrigada, gente.